Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu vou fazer um vídeo aqui breve para poder ajudar vocês em algumas considerações que a gente fez na aula passada, né? A gente estava conversando sobre a teoria da divisibilidade, né, dentro do conjunto dos inteiros. Então imagina que eu tenho, por exemplo, o número 1800, tá? Que a gente vai fazer a fatoração dele e nós vamos descobrir a quantidade de divisores e nós vamos descobrir também a soma dos divisores dele, tá? Foi esse o aspecto que a gente estava conversando naquela nossa aula anterior, tá? Então, observe que primeiro o teorema fundamental da aritmética que a gente estava conversando, né? Nós sabemos que todo número composto ele pode ser escrito como um produto de primos, né? Então, quando eu faço a fatoração dele, o 1800 ele é divisível por 2, né? 1800 dividido por 2, 900. 900 dividido por 2, 450. 450 dividido por 2, 225. O 225 ele é divisível por 3, né? Porque a soma dos algarismos dele dá para dividir por 3, né? Que dá 9. 225 dividido por 3 dá 75. 75 dividido por 3, 25. O 25 já não dá por 3, né? Mas o 25 dá por 5, que é 5. E o 5 dividido por 5 dá 1, certo? Então nós conseguimos obter a fatoração do número 1800, né? Ele tem 3 fatores primos 2, 2 ao cubo. Ele tem 2 fatores primos 3, 3 ao quadrado. E ele tem 2 fatores primos 5, né? 5 ao quadrado, ok? Então nós percebemos que essa fatoração ela indica muita coisa para nós, queridos, né? Dentro da teoria dos números inteiros, né? E uma delas é a quantidade de divisores que ele possui, né? Nós vimos em aulas lá no IFET que quando a gente associa os divisores dele, né, eles vão ser obtidos a gente associando os números primos 2 possíveis com 3 possível com 5 possível, né? Então, dentro disso, eu posso afirmar que a gente chegou na ideia de uma formulinha, né? É uma fórmula que ela consegue ser explicada pelo princípio multiplicativo, né? Por exemplo, os divisores do número 1800, eles têm 4 possibilidades com relação às potências do 2, né? Lembra disso? Ou vai ser 2 elevado a 0, ou 2 elevado a 1, ou 2 elevado a 2, ou no máximo 2 elevado a 3, né? Então, por exemplo, eu poderia perguntar se o número 16 é divisor do número 1800. Quando eu pego a fatoração do número 16, né? O número 16, a fatoração dele é 2 à quarta, né? Então, o 2 à quarta, ele não é um divisor do 2 ao cubo, né? Então, por isso que o número 16, ele não é um divisor do número 1800, né? Então, para ser divisor do número 1800, as potências de 2 possíveis dele tem que ser alguma dessas 4. Não pode ser nenhuma maior do que o 2 ao cubo, né? Foi dentro dessas discussões que a gente chegou na ideia da formulinha. Qual foi a formulinha que a gente chegou? Para descobrir a quantidade de divisores, basta a gente adicionar uma unidade a cada um dos expoentes, né? Então, vou pegar cada um dos expoentes e somar uma unidade, né? Para poder indicar que eu tenho mais uma possibilidade aqui, ó. Por que 4 que apareceu? Esse 4 são as possibilidades da potência de 2 que apareceu, tudo bem? Então vai ficar 3 mais 1 vezes aqui 2 mais 1 e o outro também 2 mais 1. Eu estava falando dos expoentes que apareceram, né? Eu adicionei uma unidade a cada um deles. Ah lá, 3 mais 1, 4. 2 mais 1, 3. 2 mais 1, 3 também. 4 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Então, o número 1800, ele possui 36 divisores positivos, ok? E nós também chegamos numa expressão para poder falar da soma dos divisores dele, né? A soma dos divisores do número 1800, nós também, dentro de sala, a gente chegou numa formulinha sobre isso, né? E a formulinha, ela envolve uma soma
de potências de um determinado número primo, né? 1 mais 2 ao quadrado, mais 2 ao cubo, e assim sucessivamente. A gente conseguiu entender a fórmula para isso, ok? E entender a fórmula para isso, a fórmula foi a seguinte: a gente trabalhou com cada uma dessas potências, sendo que eu vou adicionar uma unidade, né, àquele expoente. Então, observe, ó, se aqui apareceu a 2 ao cubo, o primeiro vai ser 2 à quarta menos 1 sobre 2 menos 1, ok? Isso sempre vai aparecer. O próximo, né? Como eu tenho aqui 3 ao quadrado, então quando eu for para a formulinha, vai ficar 3 ao cubo menos 1 sobre 3 menos 1, beleza? E o último que vai aparecer, que é quem? 5 ao quadrado, então aqui vai ser 5 ao cubo menos 1 sobre 5 menos 1, perfeito? Então, dentro disso, e essa formulinha a gente viu lá na sala, né? Eu não estou explicando como que a gente chegou nela aqui, mas dentro de sala eu expliquei qual que é o sentido dela, tá joia? E agora basta a gente fazer as continhas, né? Olha, 2 à quarta é 16, menos 1, 15. 15 dividido por 1, 15. Vezes 3 ao cubo é 27. 27 menos 1, 26. 26 dividido por 2, 13. 5 ao cubo, 125. 125 menos 1, 124. 124 dividido por 4 vai ficar 31, né? Vezes 31. Então, se eu fizer a multiplicação, me permita aqui usar uma calculadora para não esticar muito o nosso tempo. Então, vai ficar... Ué, cadê? 15 vezes 13 vezes 31. O resultado aqui para nós dá 6.045. Então, 6.045 é a soma de todos os divisores dele, beleza? Então, eu fiquei de fazer esse vídeo para poder ajudar vocês a lembrar da fórmula da quantidade de divisores de um número natural e da soma dos divisores de um número natural, ok? Até breve.